Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Seja bem-vindo ao Igreja Açores de Domingo de Páscoa, o dia da festa cristã mais importante e em que os cristãos celebram a ressurreição de Cristo, que depois de vencer as trevas, desceu dos céus e está no meio de nós. A vitória sobre a morte, o perdão dos pecados e a passagem das trevas para a vida. Neste programa falaremos sobre esta festa com o Padre Pedro Lima. Esta é também uma semana recheada de celebrações. Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis permanecer fiéis dispensadores dos mistérios de Deus na celebração eucarística e nas outras ações litúrgicas e desempenhar fielmente o ministério da pregação como seguidores de Cristo, cabeça e pastor, sem ambicionar bens temporais, mas movidos unicamente pelo zelo das almas? Agora vós, filhinhos, orai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame abundantemente sobre eles as suas bênçãos, a fim de que sejam ministros fiéis de Cristo, sumo sacerdote, e vos conduzam a Ele, única fonte de salvação. Rezai também por mim, para que seja fiel ao ministério apostólico que me foi confiado e seja a imagem cada vez mais viva e perfeita de Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. O Senhor nos guarda todos no seu amor e a todos os pastores e rebanho conduza à vida eterna. As promessas foram renovadas. Nesta terça-feira, na Sé Catedral, o Bispo de Angra presidiu a missa crismal com o clero da Terceira, Faial, Pico e Flores, numa celebração que, garante, não é uma renovação de contrato. Renovaremos as promessas, caros ministros, caros sacerdotes. Não estamos a assinar um novo contrato, estamos a deixar que Jesus nos volte a perguntar um por um: ainda me amas? Ainda queres continuar comigo, com este povo concreto, com esta comunidade que te é confiada, nesta diocese e com estes irmãos do presbitério? Talvez alguns respondam com entusiasmo da juventude ou do espírito, outros, quem sabe, com algum cansaço, como dizia há pouco, quem sabe também outros com algumas lágrimas escondidas. Mas o importante é não calar a resposta, mesmo que seja um sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te quero bem, mas ajuda-me. O Bispo Dom Armando destacou ainda a fidelidade viva assente numa formação permanente. Como caminho de fidelidade, uma preocupação tão forte também neste momento da vida da Diocese, convidar todos os leigos a uma formação cada vez mais sistemática e aprofundada, também teológica. Uma formação não para acumular cursos, mas em nós sacerdotes, para manter vivo o dom recebido, deixar que a palavra, a Eucaristia, a proximidade aos pobres, a fraternidade presbiteral nos vão purificando de narcisismos e autorreferências, de modos de ser que não ajudam ao conjunto. A fidelidade que gera futuro não é conservar o passado, mas é fazer dele uma luz que o Espírito vai trazendo com novos moldes. E assim molda também o coração do pastor para o tempo que vem e as oportunidades que proporciona. Na celebração, o Bispo de Angra desafiou os sacerdotes a não cederem à rotina, à fadiga, às feridas, desilusões pastorais e aos pecados.
O bispo Dom Armando Esteves Domingues presidiu esta quinta-feira a missa da Ceia do Senhor. Na primeira celebração do Tríduo Pascal, o bispo diocesano convidou os cristãos a estarem juntos dos que precisam dos pés lavados. E Jesus parece dizer: o meu lugar é com os que precisam de pés lavados. E diz a nós, e o vosso também deve ser. E nós, Igreja, só seremos fiéis se aprendermos esta gramática de Cristo. Aproximar-nos, tocar, servir, não julgar. Lavar os pés a lembrar que Jesus também precisou daqueles a quem lavou os pés. Jesus irá depois enviá-los ao mundo, depois da ressurreição. Como se dissesse naquela noite: vamos caminhar juntos, eu estarei sempre convosco. Então, caros amigos, este grupo a quem Ele vai lavar os pés, deixai que também Ele vos repita, e eu com Ele. A Igreja de Cristo precisa de vós, da vossa palavra e sugestões, da vossa experiência de vida tantas vezes dolorosa, sofrida, mas também da vontade de vencer os limites que a vida hoje vos traz. Dom Armando disse aos utentes da Associação Novo Rumo, a quem lavou os pés na celebração, que tenham a coragem de caminhar ao lado de uma comunidade que os ama. Coragem, com os pés novos e coração animado, vamos todos em frente. Pertenceis a uma comunidade que vos acolhe e ama. Contamos convosco. Dei-vos o exemplo. Fazei-o vós também. Jesus não nos deixou apenas um altar para celebrarmos a Eucaristia. Com o altar, Ele dá-nos também uma bacia e uma toalha, símbolos do serviço. A Quinta-feira Santa é isto: a Eucaristia no altar e o amor no chão da vida. O corpo de Cristo partido e o corpo de Cristo ferido nos pobres. A fé que se ajoelha e o amor que levanta. Aproximar, tocar, curar, servir e não julgar, sobretudo os mais frágeis, foi o pedido do bispo de Angra na celebração desta quinta-feira, na Sé Catedral. César e Lénio, nomes de homens comuns que foram 2 dos 12 discípulos desta quinta-feira na Sé. As dificuldades da vida levaram-nos ao Novo Rumo, uma casa de acolhimento que lhes dá ferramentas para emancipação e reintegração na comunidade. Para Egla Alves, diretora técnica da instituição, o convite a estes homens surge de uma relação cada vez mais próxima entre a Novo Rumo e a Paróquia da Sé e o Bispo diocesano. A ideia surgiu ou vem da parte do Padre Helder, está na Igreja da Sé, porque nós temos, ao longo dos últimos anos, temos feito aqui algumas atividades com a paróquia. A Igreja da Sé tem-nos aqui dado algum suporte e tem-nos pedido para trazer miúdos da catequese. Então as crianças da catequese de vez em quando vêm cá conhecer-nos, falar um bocadinho sobre nós, eles também poderem partilhar alguma coisa, eles às vezes trazem alguns banhos de higiene, coisas que fazem falta aos nossos utentes, também oferecem. E o Sr. Bispo também tem aqui uma relação connosco, todos os anos de Natal, ou almoço de Natal, ou o jantar, ele vem aqui passar connosco. E então esta relação tem-se vindo aprofundando, temos feito cada vez mais coisas em comum e surgiu a ideia de agora também podermos participar. A psicóloga assume que não foi fácil conseguir convencer estes 12 discípulos. Numa primeira fase eu achei que ia ser pior, porque é normal, eles não gostam de se expor, os utentes, ou têm vergonha, acham que as pessoas os vão julgar, ou às vezes também há senhores que vivem aqui que não gostam que se saiba que eles vivem aqui, a verdade é essa, mas, contrariamente ao que eu esperava, eles começaram a aderir muito bem, e há alguns utentes que eu achava que nunca iriam querer, foram os primeiros a dizer: não, eu quero participar porque é importante. Até porque também se tentou mostrar-lhes que nós temos aqui um bocadinho a tendência a dizer: somos os excluídos, ninguém quer saber de nós, não é? Ficamos sempre aqui um bocadinho mais à parte. E eles perceberam claramente que isto era uma forma também da Igreja nos levar para dentro de sua casa e mostrar às pessoas, no geral,
de que nós éramos bem recebidos lá, por isso somos bem recebidos lá, somos em todo lado, não é? Uhum. E que eles eram dignos de estar naquele espaço. Eu acho que isso também lhes deu aqui uma segurança e uma vontade, e eles criaram. Para além da preparação espiritual, há uma logística a ser preparada para estes 12 homens. Fomos à igreja ver mais ou menos como seria a celebração, porque a verdade é que muitos destes senhores não costumam estar na igreja, não costumam ir a celebrações. Fomos lá tentar perceber e fazer um pequeno ensaio. Nós também temos tido aqui algum cuidado com as roupas, porque não queremos que eles de maneira nenhuma se sintam constrangidos ou sintam que são diferentes. Temos andado com a higiene, com as roupas, temos tido aqui algum cuidado e temos andado a fazer este trabalho em conjunto com eles, porque a ideia não é fazê-los parecer uma coisa que eles não são, de maneira nenhuma, é sim eles poderem também se sentir bem no espaço em que vão e, ao mesmo tempo, terem a sua própria identidade. O facto de Dom Armando Esteves Domingues ser amigo da instituição foi também um dos motivos para estes homens aceitarem o desafio. César Gomes admite que já não frequenta a igreja há muito tempo, mas que a idade está a levá-lo de volta. Já me disse que há muito tempo que não vai à igreja. O que é que sente ao regressar à igreja? O que é que o fez pensar que este era o seu tempo? Não sei. Acho que a idade. Acho que a idade é que está a dizer isso. Lénio Parreira, na Novo Rumo há 3 anos, define este convite como o melhor que lhes aconteceu. Eu daria este convite porque eu achei a ideia interessante, uma vez que convidam a nós uma vez ao Novo Rumo, não é? Achei que é interessante para que nós, quem vive a experiência cá dentro, não se sinta desintegrado da sociedade. Porque nós temos sempre a ideia que os outros estão sempre nos a julgar. E este convite foi a melhor coisa que nos aconteceu para que nós sentíssemos numa comunidade. Entre os 12 apóstolos estiveram homens com idades entre os 25 e os 66 anos, todos utentes da Novo Rumo. Na tarde desta sexta-feira, a guerra foi o tema central da celebração da Paixão de Cristo na Sé Catedral de Angra. O bispo diocesano frisou que não existe Deus da guerra e que qualquer guerra em nome dele é uma traição. Dizíamos que hoje lembraríamos e pediríamos, especialmente pela paz do mundo, também na terra de Jesus. Não existe Deus da guerra e qualquer violência em nome dele é um ultraje contra Deus, é uma traição blasfema a Deus, dizia o Papa Francisco. Ou como diz o Papa Leão, ele, Deus, deu-nos o exemplo não de como se domina, mas de como se liberta, de como se dá a vida, não de como se destrói. Na cruz, Jesus lembra o Salmo 21 que fala do justo perseguido e fez dele a oração da humanidade sofredora ao Pai, porque me abandonaste. Não é um grito de revolta, mas um grito, sim, de quem leva até ao fundo a noite do abandono humano, sem romper a comunhão com o Pai. Dom Armando Esteves Domingues salientou que a cruz convida-nos a perguntar o que fazemos para não acrescentar sofrimento. Na cruz, Jesus entra na solidão dos inocentes e transforma o desespero em oração. Por isso, quando ouvimos esse clamor, não devemos ler nele uma derrota de Deus, nem de Jesus, mas a descida de Deus ao lugar onde o homem já não sabe explicar nada. A cruz de Jesus não nos autoriza a colocar Deus diante dos véus e a perguntar diante do sofrimento: onde está Deus? Ela convida-nos sim a perguntar: onde estamos nós diante do sofrimento nosso e dos inocentes? E o que fazemos para não acrescentar mais sofrimento e mais morte à morte? Dizia o Papa Leão, Jesus purifica não só a imagem de Deus das idolatrias e blasfêmias que a mancharam, mas purifica também a nossa imagem do homem, que se considera poderoso quando domina, que quer vencer matando quem é seu igual, que se considera grande
quando é temido. O bispo de Angra garante que entre ruínas e lágrimas há sinais de ressurreição. A cruz de Jesus não nos autoriza a colocar Deus diante dos véus e a perguntar diante do sofrimento: onde está Deus? Ela convida-nos, sim, a perguntar: onde estamos nós diante do sofrimento nosso e dos inocentes? E o que fazemos para não acrescentar mais sofrimento e mais morte à morte? Dizia o Papa Leão: Jesus purifica não só a imagem de Deus das idolatrias e blasfémias que a mancharam, mas purifica também a nossa imagem do homem, que se considera poderoso quando domina, que quer vencer matando quem é seu igual, que se considera grande quando é temido. Contemplemos, caríssimos irmãos e irmãs, então a caminhada dolorosa de Jesus que se continua em todos os calvários da terra. Rezemos pela paz e fim das guerras. Façamo-lo unidos ao clamor dos povos feridos, dos jovens enviados para matar e morrer, das mães e pais que enterram filhos, das crianças mortas e feridas. Mas façamo-lo com a esperança que vem da luz pascal e se encontra para além de todas estas chagas. Mesmo entre ruínas e lágrimas, há sinais de ressurreição, gestos de proteção, corredores humanitários, voluntários, padres religiosos, médicos, famílias que acolhem, comunidades que partilham, pessoas que arriscam a paz, homens e mulheres que escolhem salvar em vez de destruir. O prelado açoriano recordou que a hora da crucificação de Jesus é a hora central da história da humanidade. A paixão, celebrada pelas 15 horas na Sé, seguiu-se da Via Sacra e procissão do Senhor Morto nas ruas da cidade de Angra ao final da tarde. E no nosso espaço de entrevista, Carmo Rodeia esteve à conversa com o padre Pedro Lima. O sacerdote fala-nos um pouco sobre esta que é a festa maior dos cristãos. Padre Pedro Lima, hoje celebramos o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. O que é que significa este momento para os cristãos? Para os cristãos, celebrar a Páscoa é recordar a nossa identidade cristã, que nasce no mistério pascal de Cristo, onde a cada ano, neste tempo litúrgico, recordamos que renascemos pelo batismo, que fomos redimidos pela entrega de Jesus e que a ressurreição é a grande etapa da história da revelação. Nós até verificamos isto no documento conciliar Dei Verbo, que a ressurreição é a confirmação de toda a história de Jesus. É como a confirmação da própria filiação de Jesus perante o Pai. Após estes 3 dias, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e a grande Vigília Pascal, que se prolonga neste tempo durante até o Pentecostes, escutamos sempre o anúncio da vida, aquele cântico do Aleluia. Certamente que cada um de nós pergunta, afinal, o que é a ressurreição? É uma pergunta que nós não vamos encontrar nos livros da escola, nem nos vão explicar os cientistas. Aliás, nós até conhecemos alguém que possa ter acordado depois de ter desmaiado, ou alguém que desperta do sono, ou mesmo que num caso assim extremo é reanimado. Mas isto não é ressurreição, porque a pessoa retorna à vida. A ressurreição é uma nova criação, é viver hoje, no presente, como ressuscitados, isto é, com propósito, com sentido, com esperança, até com a capacidade de sonhar alto. Então, quando falamos da ressurreição, estamos perante não só apenas um acontecimento histórico, o simbólico ou espiritual, não é? Como é que traduzimos na linguagem de hoje, num mundo tão secularizado, onde Jesus é remetido tantas vezes para o lugar de uma figura histórica, este valor de uma nova criação? Olhando para a primavera, e aliás a Páscoa está sempre associada à primavera, porque é uma festa móvel, até com uma grande característica lunar,
Vemos que na primavera há sinais de ressurreição, os rebentos das flores, uma vida a renascer. E a ressurreição também se traduz na nossa vida cotidiana assim, quando somos capazes de renascer, de rebentar com gestos de amor, de caridade, até de gestos de interioridade, como falava neste mundo tão secularizado, voltado para o exterior, para o superficial, para o material. A Páscoa também recorda-nos a interioridade de cada um, a vida que se gera no interior de cada um. Por isso a Páscoa é um apelo a uma fé viva, robusta, rejuvenescida, e por isso os cristãos reúnem-se dentro da igreja para celebrar a liturgia pascal. E a liturgia tem esta capacidade de atualizar aqui e agora a salvação para nós. Portanto, também na Páscoa, teologicamente, há uma grande dinâmica trinitária. O Pai entrega o Filho entrega-se a si mesmo por obediência ao Pai. E o Espírito é o resultado desta entrega, este amor do Pai e do Filho, que nós neste tempo pascal, sobretudo nestas ilhas, celebramos com grande intensidade, na partilha, na dádiva, em tudo aquilo que se traduz nas festas do Espírito Santo. Mas não pode ser só apenas uma celebração, ou seja, tem que também haver uma mudança de paradigma, digamos assim. Ou seja, a Páscoa acaba por ter também uma dimensão profundamente ética e até política, não é? O Sr. Bispo tem insistido muito nesta ideia de que a Páscoa não se esgota na liturgia. Temos que partir para o concreto, para o chão do cotidiano, olhar para o outro como um irmão. Sim, as celebrações não são fim em si mesmas, são o meio, são alimento. Aliás, todos os atos de piedade são alimentos para uma vida espiritual que se traduz na vida concreta. Neste tempo pascal, nós olhamos para uma igreja que se quer com a toalha à cintura, capaz de ajoelhar-se perante o outro, isto é de servir, não uma igreja fechada em si mesma. E é realmente este o caminho onde nós podemos construir o reino de Deus. Páscoa significa passagem de um mundo fechado, egoísta ou orgulhoso, para uma sociedade fraterna, solidária, preocupada com o outro. E são os pequenos gestos que vão transformar o mundo. O pequeno gesto de cada um, simples, de partilha, de generosidade, de reconciliação, gestos de amor. Tudo isto é o Evangelho vivido e traduzido na vida de cada um. E este é o sentido da Páscoa. Uhum. Hoje nós vivemos, de facto, como o senhor acabou de dizer, tempos marcados por muito individualismo, até narcisismo, que alimenta tantas vezes a guerra, não é? Como nós estamos a assistir. Como é que a mensagem de Cristo responde a esta realidade? Já percebemos que sim, mas como é que nós conseguimos, de facto, torná-la efetiva? Porque olhando para o mundo e com tanta gente a dizer-se cristã, como é que nós conseguimos ainda olhar para este mundo desta maneira? Que o nosso povo diz, não vamos para melhor. Então, te convidaria a olharmos para a cruz neste tempo, quando Jesus, ou quando o evangelista João nos diz que Jesus amou-nos até o fim. A cruz é a verdadeira revolução do amor. O mundo quer revoluções. Olhamos para esta cruz, uma revolução que não passa pelo poder, pela guerra, mas sim pelo amor, pela entrega. Poderíamos imaginar um Deus sem cruz, triunfante, seria um Deus triunfante segundo os nossos critérios humanos. Como Pedro, de resto, queria, não é? Como Pedro Exatamente, parecia querer. Jesus, por um lado, com a sua cruz, revela-nos o rosto do Pai, de um Deus próximo, solidário, que se inclina, que se ajoelha perante a humanidade e que nos pede para fazermos a revolução do amor, não das armas, não do ódio, mas sim do amor, da solidariedade. Também recordo, ainda do Papa Francisco, talvez aquela encíclica Fratelli Tutti. Ali está um grande desafio para a humanidade de hoje. Dar a mão ao outro, que é diferente de mim, mesmo até aquilo que eu não gosto, mas que sou capaz de caminhar com ele. Pode parecer uma utopia, mas também é sinal da Páscoa, desta passagem do supérfluo, do egoísmo, aquilo que realmente é a vida de Jesus nos tempos de hoje. Uhum. Portanto, este individualismo, esta situação que nós vivemos atualmente,
pode encontrar em cada cristão um desafio para também evangelizar melhor. Sim, portanto, se tudo fosse assim bonito e já construído, não haveria nada a fazer. O cristão, o melhor de nós, o melhor do cristão é o que ele vai fazer, é o seu futuro, é o que está dentro de nós, é o amanhã. A Páscoa fala-nos muito disto, do amanhã. A ressurreição é olharmos para o horizonte e vermos que temos muito a fazer e a construir. Alicerçados na história de Jesus, no seu passado, na sua vida, que nos dá força. Portanto, a Páscoa é também sinal de esperança, sabendo que o melhor de nós está no futuro, naquilo que eu posso fazer agora e sobretudo amanhã. Esquecendo o passado, esquecendo muitas mágoas, tristezas, situações da vida que nós trazemos-las connosco e que Jesus pode transformá-las, como a grande imagem de Jesus também no Evangelho é a semente que é lançada à terra. Nós temos também que ser lançados ao mundo. A luz, sobretudo este Círio Pascal, símbolo da Páscoa que se consome, é também a nossa vida que se consome diariamente nos nossos trabalhos, nas famílias, onde quer que nos situamos, para também trazer um pouco de esperança a cada um. E eu acho que nestas pequeninas coisas nós encontramos o verdadeiro sentido da Páscoa. Uhum. Eu propunha-lhe que recuássemos à Quinta-feira Santa, porque de facto é um momento muito bonito, o gesto de Jesus, o lava-pés, que é talvez, digamos assim, a melhor gramática do cristão. Pergunto-lhe se esta dimensão, para além da liturgia, foi suficientemente entendida e assimilada pela Igreja, de tal maneira que cada um de nós cristãos faça da rua o nosso próprio altar. A Quinta-feira Santa é esta beleza da Eucaristia, traduzida segundo o evangelista João no lava-pés, pode cair no perigo de ser apenas uma encenação teatral que nós fazemos neste dia e não um estilo de vida assumido. Portanto, eu diria, como disse há pouco, lava-pés significa que Jesus quer uma igreja com a toalha à cintura, não com mãos ou rendas fechada em si mesma, mas capaz de se ajoelhar perante o outro. Não o outro que está dentro do espaço litúrgico, mas o outro que vive na rua, sobretudo. E o nosso testemunho passa pelos mais pobres, pelos doentes, por aqueles que vivem muitas vezes à margem da igreja. Por aqueles que trabalham, desculpe interrompê-lo, por aqueles que trabalham e que não têm um rendimento suficiente para pôr comida na mesa, ou aqueles que trabalham e que não conseguem pagar a renda da casa, ou aqueles que trabalham e que não conseguem sequer pensar em educação para os filhos. E esta é uma realidade concreta das nossas ilhas, do nosso país, não é? Sim, portanto as famílias novas, famílias em dificuldade, nós ainda não vivemos tanto nos Açores, mas o fenómeno da migração, sermos capazes de acolher o outro que vem de fora à procura de melhores condições de vida, tudo isto é o nosso terreno, é, como dizia a Carmen, é o nosso altar, onde nós temos que servir, cuidar, proteger, ajoelhar-nos significa servir todas estas realidades. Porque estas pessoas, o que é que significa esta celebração? Talvez viviam um pouco à margem de toda esta realidade. A Quinta-feira Santa é um convite a fazermos da nossa vida o estilo de Jesus. Há aqui, então, diria, a instituição do sacramento da Eucaristia, do sacerdócio, mas também do sacramento do irmão, do sacramento do outro. O outro é também sinal de Cristo. E falamos no outro, o outro desprotegido, o outro que é frágil, que é vulnerável e que eu, como minha obrigação cristã, moral, devo também aproximar-me dele, para o servir, para o cuidar, para lhe trazer a dignidade que cada pessoa merece. Uhum. Padre Pedro, estamos a finalizar a nossa conversa brevíssima e antes de lhe desejar votos de uma feliz Páscoa, perguntava-lhe, vamos viver a Páscoa até... Aliás, vivemos sempre, procuramos viver sempre, mas vamos viver a Páscoa, esta vigília pascal, esta grande noite
em que a luz vence as trevas, até ao Pentecostes. Durante este período, o que é que o senhor gostaria que fosse uma boa notícia? Boa notícia seria a paz, em que houvesse entendimentos, acordos, em que a humanidade pudesse olhar também para o passado e vermos que perante as atrocidades a única solução é a paz, quando somos capazes de aceitar a diferença. Portanto, para o mundo a paz, para as nossas comunidades cristãs, para as nossas comunidades aqui nos Açores, comunidades vivas de partilha, solidariedade. Saibamos também fazer igreja e ser igreja fora da dimensão física dos templos. Comunidades vivas, aliás, este é o grande projeto que temos entre mãos e que o Sr. Bispo nos lançou, de sermos esta comunidade viva, litúrgica, mas também comunidade humana, que abraça o outro, que se preocupa com os mais pobres e com todas essas realidades sociais aqui que falámos, do mundo do trabalho, das migrações, da habitação, ou seja, uma igreja viva ao jeito de Jesus. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.